O que acontece quando você olha nos olhos de um animal e de repente reconhece algo familiar? Por que existem criaturas cujas expressões faciais parecem quase humanas, como se estivessem pensando, sentindo ou julgando? É só nossa imaginação ou há algo mais por trás disso? Alguns desses animais despertam admiração, outros desconforto, porque eles borram uma linha que pensávamos ser clara. Eles nos lembram o quão próximos a natureza e o ser humano podem chegar às vezes. Por trás desses rostos, escondem-se adaptações extraordinárias, comportamento complexo e longas jornadas evolutivas. E é exatamente com uma dessas criaturas surpreendentes que nossa lista começa. Em primeiro lugar, Top 1. O olhar antigo. Basta um único olhar para fazer você parar. Este animal possui um rosto que parece carregar as marcas de uma vida longa. Rugas profundas emolduram os olhos, o olhar é calmo, quase pensativo, como se percebesse conscientemente seu ambiente. Muitas pessoas sentem uma estranha proximidade ao vê-lo, porque a expressão lembra o rosto de uma pessoa idosa. Mas essa impressão não engana totalmente. Por trás dessa mímica, esconde-se um comportamento social altamente desenvolvido. O animal vive em grupos complexos, reconhece indivíduos e reage sensivelmente aos estados de espírito. Conflitos, proximidade e distância são regulados por gestos e olhares. Sua aparência é o resultado de uma longa adaptação ao seu ambiente. A pele nua no rosto serve para a comunicação. Cada ruga intensifica a expressão. Para a natureza, este rosto é uma ferramenta, não um acaso. Para o ser humano, no entanto, ele levanta uma questão incômoda. Quão clara é realmente a fronteira entre nós e eles? É exatamente por isso que essa criatura está em primeiro lugar. Top 2. O rosto estranho. À primeira vista, este animal parece não ser deste mundo. Seu rosto tem uma forma incomum, o nariz largo e achatado, os olhos grandes e profundos. Muitos descrevem seu olhar como enigmático, quase filosófico, mas por trás dessa aparência exótica, esconde-se uma inteligência notável. Este animal vive em estruturas sociais próximas, comunica-se por meio de sons, gestos e mímica, e demonstra uma memória pronunciada. Ele reconhece membros do grupo, memoriza conflitos e reage de forma extremamente sensível a mudanças em seu ambiente. Suas expressões faciais desempenham um papel central nisso. Cada movimento transporta informação. O que parece incomum para os humanos é um sinal claro para os da mesma espécie. É exatamente essa proximidade com a mímica humana que causa irritação. A visão desperta curiosidade, mas também um leve desconforto, porque quanto mais se observa este rosto, mais forte se torna a impressão de estar sendo observado. Essa criatura nos lembra que a inteligência tem muitas formas e nem sempre termina onde esperamos. Top 3. O guardião silencioso. Este animal parece estar constantemente observando. Ele frequentemente se posiciona em pé, imóvel, com um olhar que parece vigilante e calculista. Sua postura lembra surpreendentemente a de um ser humano que está procurando por algo. É exatamente isso que torna seu efeito tão marcante. Em grupos, ele assume papéis claros. Alguns ficam de guarda, outros cuidam da comida ou da prole. Essa divisão de trabalho segue regras fixas e funciona sem uma liderança visível. Os olhos desempenham um papel central nisso. Com olhares rápidos, sinais são dados, perigos são reconhecidos e decisões são tomadas. Para observadores externos, esse comportamento parece quase estratégico. Suas feições são claras, a mímica é reduzida, mas eficaz. Cada pequena mudança tem significado. Essa capacidade de coordenação garante a sobrevivência do animal em habitats abertos e perigosos. Para os humanos, surge uma sensação estranha. Acredita-se não apenas estar observando, mas também sendo observado. O guardião silencioso mostra que a inteligência social não precisa ser barulhenta. Às vezes, basta a presença, a postura e um único olhar. Top 4. O olhar calculista. Este animal parece ponderar cada movimento. Seu rosto é estreito, os olhos focados, a expressão calma, quase fria. Nada nele parece acidental. Cada postura, cada mínima alteração da mímica tem um propósito. Em conjunto com o seu ambiente, ele demonstra uma notável capacidade de planejamento. Ele observa, espera e só age no momento certo. Para isso, ele utiliza não apenas a força, mas, acima de tudo, a avaliação.
O olhar serve como uma ferramenta para estimar distância, risco e oportunidades. Dentro de sua estrutura social, ele reconhece hierarquias e reage de forma flexível a novas situações. Para os humanos, essa calma muitas vezes parece assustadora, porque lembra decisões conscientes, mas é exatamente essa característica que garante a sobrevivência do animal. Suas feições são o resultado de uma longa evolução, na qual a eficiência era mais importante que a expressão. O olhar calculista mostra que a inteligência nem sempre se destaca pela proximidade ou emoção. Às vezes ela se revela no controle, na paciência e na capacidade de esperar o momento certo. Top 5. O rosto infantil. À primeira vista, este animal parece surpreendentemente familiar. Seu rosto possui traços suaves, olhos grandes e uma expressão que lembra a de uma criança humana. É exatamente essa mistura de curiosidade e abertura que torna seu efeito tão forte. Mas por trás dessa aparente doçura, esconde-se um notável grau de inteligência. Este animal é capaz de resolver problemas, usar ferramentas e aprender com experiências. Dentro de seu grupo, o vínculo social desempenha um papel central. Ele demonstra empatia, reconhece estados de espírito e reage sensivelmente ao comportamento dos outros. A mímica é um meio crucial de comunicação. Pequenas mudanças no rosto são suficientes para transmitir intenções ou emoções. Para os humanos, isso cria uma sensação de proximidade, quase de parentesco. Mas essa proximidade pode enganar, pois a aparência infantil não é um sinal de fraqueza, mas parte de uma complexa estratégia social. Este animal nos lembra que a inteligência nem sempre precisa parecer séria ou rigorosa. Às vezes ela se manifesta na curiosidade, no jogo e na surpreendente capacidade de adaptação. Top 6. O parente familiar. Neste animal, a fronteira entre o ser humano e a natureza se desfaz de forma particularmente intensa. Sua expressão facial parece familiar, seus olhos refletem emoções que acreditamos conhecer. Alegria, tensão, até tristeza podem ser vislumbradas. Esta criatura vive em complexas organizações sociais, onde relacionamentos são cultivados, conflitos são resolvidos e laços são estabelecidos. Ela se comunica não apenas por sons, mas principalmente por gestos e mímica. Um olhar, um movimento dos lábios ou uma leve inclinação da cabeça são suficientes para explicar situações inteiras. Sua capacidade de demonstrar e reconhecer emoções é extraordinariamente desenvolvida. Para muitas pessoas, é exatamente isso que é difícil de suportar, pois nos confronta com uma proximidade incômoda. Quanto mais se observa este rosto, mais claro se torna quão pouco únicas são realmente algumas características humanas. O parente familiar nos lembra que fazemos parte de um todo maior e que inteligência, empatia e comportamento social não nos pertencem apenas a nós. Top 7. O rosto mais humano. Neste animal, a semelhança é quase impossível de ignorar. Seu rosto parece incrivelmente humano, não por características individuais, mas pela expressão geral. Os olhos parecem olhar conscientemente. A boca mostra leves movimentos como se estivesse formando pensamentos. Sua profundidade emocional é particularmente notável. Esta criatura vive em grupos sociais estáveis, onde proximidade, confiança e apoio mútuo desempenham um papel central. Ela consola os da mesma espécie, demonstra cuidado pelos mais fracos e reage sensivelmente à perda. A mímica é seu meio de comunicação mais forte. Alegria, incerteza ou tensão podem ser claramente lidas. Para os humanos, isso cria um intenso sentimento de parentesco, mas também de irritação, pois quanto mais evidente se torna essa semelhança, mais difícil é traçar uma linha clara. Este animal não faz uma pergunta direta, mas seu olhar nos força a refletir. Quão único é realmente o ser humano, se tantas características são compartilhadas? Exatamente por isso que essa criatura está no final da lista. Esses 7 animais mostram o quão tênue é a linha entre o ser humano e a natureza. Seus rostos nos lembram que não somos tão únicos quanto costumamos acreditar. Se este vídeo te abriu novas perspectivas, apoie-nos com um like, inscreva-se no canal e acompanhe-nos em mais descobertas fascinantes.